Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui da doutora Luciquer, ela que esteve conosco também no Congresso de Doenças Crônicas e Curas Naturais, que realizamos o ano passado. Foi um congresso atingiu muitas pessoas, foram mais de 200 mil visualizações em 51 países, e esse tema que a doutora Luciquer trouxe foi de muita relevância. Muitas pessoas até hoje são agradecidas por essas informações, e ela está trazendo informações ainda mais novas, mais atualizadas, para que vocês, mulheres, possam entender, inclusive, essa história. A doutora Luciquer vai falar um pouco também dessa questão do Outubro Rosa, né, toda essa lógica que é trazida pela indústria farmacêutica, e que você precisa ter consciência disso para que você possa aprender a realmente se cuidar melhor, né, nessa questão da prevenção do câncer e da identificação do câncer, né? Então, a doutora Luciquer, ela é médica formada pela USP e é pós-graduada em ultrassonografia diagnóstica na Wake Forest University, na Thomas Jefferson University, ambas nos Estados Unidos. É pioneira no Brasil na utilização da ultrassonografia como método diagnóstico. Ela também é docente da International Breast Ultrasound School e membro da Ordem do Mérito Médico desde 1991. Doutora Luciquer, uma boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez, conversando, trocando essas ideias, e eu gostaria que você saudasse aí, já temos aqui quase 400 pessoas online, e a senhora se apresentasse, desse uma boa noite para as pessoas, para a gente começar esse bate-papo aqui, tá bom? Perfeito. Wallace, é um prazer realmente estar aqui com você e com toda essa plateia online, para termos a oportunidade de alertarmos as mulheres sobre um gravíssimo problema que está acontecendo neste Outubro Rosa, em todos os Outubros Rosas que já foram realizados no Brasil, que são as propagandas enganosas. Por que eu falo propagandas enganosas? Porque hoje, quando no resto do mundo, no mundo desenvolvido, como a Suíça, já aboliu a mamografia, por muitas e boas razões, aqui no Brasil nós estamos promovendo, utilizando estrelas que, ignorantes da gravidade, das consequências da mamografia sobre a mulher, estão se dispondo a fazer propaganda na base da mentira. Por que é que eu estou falando isso? Porque já desde 2000, numa grande revisão que foi realizada pela Cochrane, que é uma entidade que avalia a qualidade e a metodologia científica na área de diagnóstico, prevenção e tratamento em medicina, ela constatou que a mamografia, não reduzia a mortalidade por câncer de mama. 2, aumentava muitos procedimentos e tratamentos desnecessários. Antes de ontem, me ligou uma paciente chamada Rosilene Castro Rezende, de Minas Gerais, que se dispôs a dar o seu testemunho. Ela representa um dos falsos positivos da mamografia. Você sabia, Wallace, que de cada 3 cânceres que a mamografia detecta, um é falso, um não existe, e a paciente passa por todo o procedimento de mastectomia, colocação de prótese, consequências da cirurgia, que não são pequenas, muitas delas vão para radioterapia, quimioterapia, tudo isso desnecessariamente. Esse que é o gravíssimo. De cada 3 cânceres detectados pela mamografia, um é falso. E o pior é que a mamografia já está constatadíssimo, não reduz a mortalidade por câncer de mama. Ou seja, qual é o benefício? 0. Qual é o malefício? Inúmeros. Biópsias, cirurgias, mastectomias. Quer dizer, só a quantidade de mastectomias que aumentaram nesses cânceres que não são cânceres foi 422% nesses últimos 10 anos. Então, aí você vê a gravidade. Isso está sendo falado para as mulheres? Não. O que está sendo dito? Não, você tem que correr, fazer o seu exame, você está prevenida.
Teve um grande estudo feito pela Cochrane, que constatou que 68%, ou seja, 2/3 das mulheres, creem que o rastreio mamográfico chega a reduzir o risco delas terem câncer de mama. E mais ou menos a mesma quantia acredita que a mortalidade pela realização periódica da mamografia reduz pela metade, não somente do câncer de mama, mas em tudo. Tal é o grau das propagandas enganosas que são colocadas para as mulheres, elas começam a supervalorizar o método. E 2/3 acredita que em 10 anos o rastreio vai salvar 10 vidas. Qual é a verdade? Isso foi feito uma simulação com os dados reais pela Cochrane. Então, em 10 anos, se você fizer rastreio mamográfico anual, a probabilidade que você terá de reduzir talvez um câncer dessas 2.000 mulheres que serão rastreadas em 10 anos, porém, certamente 10 delas serão gravemente prejudicadas pelos diagnósticos excessivos e tratamentos exagerados. Entende? Então, talvez tenhamos um benefício, mas certamente teremos os malefícios. Então, é isso que nós queremos alertar, porque as mulheres não estão cientes que elas correm um gravíssimo risco. De não ter o seu câncer de mama diagnosticado, porque metade dos cânceres que estão presentes na mama durante o rastreio, quando vão fazer o exame, não são detectados pela mamografia. E 1 de cada 3 cânceres que são detectados não são cânceres verdadeiros. E tem mais um porém. Você sabia que não tem somente um tipo de câncer de mama? São muitos tipos de câncer de mama. Esse é justamente o calcanhar de Aquiles da mamografia. É a biologia tumoral. Como existem muitos tipos de câncer de mama, tem uns que são extremamente agressivos, que crescem muito rápido, que dão principalmente nas mulheres jovens, que têm mamas densas e que têm alto risco de desenvolver esse câncer. E esse cresce rápido. A taxa de duplicação desse tumor é a cada 2 meses. Enquanto que outros crescem muito devagarinho, mais frequentemente nas pacientes depois dos 50 anos, e ele só duplica a cada 5 anos. Ou seja, qual é o câncer que a mamografia detecta? O devagarinho. Precisa da mamografia para detectar esse que cresce devagarinho? De jeito nenhum. Se você detectar na palpação, está ok. E isso foi comprovado no trabalho da canadense. Esse estudo, com 90.000 mulheres, praticamente, metade fazendo só a palpação e metade fazendo a palpação e a mamografia, a mortalidade foi igual. Por quê? Porque os únicos que são detectados pela mamografia são esses cânceres que crescem lento, que têm uma taxa de mortalidade muito menor, e, portanto, ela não consegue reduzir a mortalidade em relação àquilo que era detectado antigamente somente com um método muito simples, como a palpação. Isso não é satisfatório para a mulher. Nós precisamos detectar aquele câncer que cresce rápido, aquele câncer que dá na mulher jovem, aquele câncer que mata quando ela tem filhos para criar. Esse é o câncer que nós temos que detectar agora. Está entendendo? E esse câncer, a mamografia não tem capacidade de detectar, porque a mama é densa, o raio-x não consegue penetrar e, portanto, fica sem ser diagnosticado e ele surge denominado câncer do intervalo, que é o câncer que surge entre um exame de rastreio mamográfico e o próximo que será realizado daqui a 1 ano. E a mulher fica tranquilizada, porque fez um exame, acha que está protegida, e daí não valoriza muitas vezes um carocinho que está na sua mama e que é justamente o câncer de intervalo. Quantas não conhecem essa história de que fez todos os exames, deu tudo normal e 1 mês depois estava com nódulos na axila, que já significa o câncer avançado, um câncer que já metastatizou e que tem chance maior de matar essa mulher.
Esses são os dados estarrecedores em relação à mamografia. Não detecta o câncer que existe, ou se detecta, é aquele que não influencia na taxa de mortalidade, porque é justamente o câncer que cresce lentamente. E não detecta o câncer que mata, que é o câncer genético, daquelas mulheres que têm a mutação do BRCA1, do BRCA2, do AT, ataxia, telangiectasia, que são mutações que, se ela fizer uma mamografia na sua vida, uma mamografia, ela aumenta de 4 a 5 vezes o risco de ter um câncer de mama ainda antes dos 40 anos. Então, a mamografia faz mal pela radiação, ela faz mal pelo diagnóstico excessivo e tratamento exagerado que ela induz. Ela faz mal porque, ao fazer esse diagnóstico excessivo, ela acarreta graves problemas psicológicos para as mulheres. Sabe, Wallace, a taxa de suicídio depois de um diagnóstico, a taxa de suicídio após um diagnóstico de câncer de mama aumenta 14 vezes no primeiro ano. Imagine se essa mulher não tinha câncer. Então, ela acabou se suicidando, vamos assim, induzida praticamente pelo diagnóstico excessivo. Entendeu? Isso é uma coisa muito séria, porque os problemas psicológicos advindos de um tratamento excessivo, de uma mastectomia, de complicações de cirurgias, de infecções, de necroses de mamilo, de tudo isso não são comentados. Essas mulheres que realizam a mamografia e que se detecta a presença de microcalcificações, essas microcalcificações representam a principal manifestação do carcinoma in situ. Bom, carcinoma lembra câncer, certo? É o nome médico para o câncer. No entretanto, carcinoma in situ não é câncer. Foi um nome errado que foi dado há muitos anos atrás, porque as células no microscópio dessa anormalidade pareciam muito ruins, pareciam verdadeiramente o câncer. Então, achava-se que aquilo era câncer, só que ele não era invasivo. Então, quando não é invasivo, a gente fala que ele é carcinoma in situ. Quando isso ocorre no colo do útero, ele é um precursor do câncer do colo do útero. Mas não se sabia, por muitos anos, se essa mesma normalidade iria desencadear o câncer de mama. Foi uma guerra entre médicos por anos a fio, até que em outubro do ano passado, saiu um estudo onde 126 mulheres canadenses foram seguidas por 20 anos portadoras de carcinoma in situ. E se constatou que somente 18% delas evoluíram para o câncer invasivo. Ou seja, 82% depois de 20 anos não tinha manifestado câncer. Ora, então isto não é um precursor de câncer. Isto é somente um fator de risco. Aumentou um pouquinho a probabilidade dessa mulher vir a desenvolver o câncer, que em geral é em torno de 14%. Ele saltou de 14% para 18%. Então, não é para sair arrancando as mamas de todas as mulheres cujo diagnóstico é de carcinoma in situ. Quando você instala a mamografia em qualquer população, sabe o que acontece? Aumenta muito a detecção dessas microcalcificações que representam o carcinoma in situ, que é o câncer denominado câncer, que não é câncer. E ele é responsável, principal, pelos falsos positivos, pelos diagnósticos excessivos da mamografia. Então, você vê um aumento de mutilação de mulheres, aumentando 422% as mastectomias desnecessárias. Isso é horripilante. Está entendendo? Todos os lugares onde a mamografia
foi implantada, aconteceu o aumento da detecção. E o pior, os radiologistas, eles interpretam esses dados como benéficos, eles transformam o falso positivo, o diagnóstico errado, num benefício para eles. Eles falavam, não, nós aumentamos a detecção. Agora vá checar a taxa da mortalidade da população. Igualzinha. Não mudou. Por que não mudou? Porque eles não conseguem atingir aquele câncer que evolui rápido, o câncer genético, o câncer que vem com risco familiar, das mamas densas, ele não consegue atingir. Ao não conseguir atingir esse, ele não consegue afetar a taxa de mortalidade. Então, quando nós falamos em resultado, jamais nós podemos falar sobre taxa de detecção. Nós temos que falar sobre redução de mortalidade. Quando surgiu o teste do Papa Nicolau para avaliar o câncer do colo do útero, há muitos anos atrás, rapidamente, após 2 anos que ele estava implantado, houve a redução da mortalidade pelo câncer do colo do útero. Isso aconteceu na Suíça. E sabe o que aconteceu na Suíça o ano passado? Ela foi exatamente o primeiro país que aboliu a mamografia, por causa que estava utilizando o rastreio mamográfico desde 1985 e não conseguia reduzir as taxas de mortalidade. Então, em consequência, eles pediram uma avaliação ao Conselho Médico Suíço em 2013. Eu quero um posicionamento dos senhores. São um grupo de cientistas altamente qualificados. Eu quero saber quem está com a razão. Se são os trabalhos que estão dizendo que a mamografia não presta, não serve, não reduz a mortalidade, ou se são aqueles outros trabalhos que dizem que ela é efetiva e que reduz a mortalidade. Porque desde 2000, após a primeira avaliação da Cochrane sobre o rastreio mamográfico, instalou-se uma guerra da mamografia. Entendeu? O grupo favorável contra os desfavoráveis. Então, o governo suíço queria uma definição. E ele tinha um dado relevante extremamente importante, que era o fato de não ter constatado redução da mortalidade por câncer de mama, a despeito de estar rastreando 90% da população suíça. Ele tinha um dado relevante muito concreto. Ele queria saber se continuava ou não fazendo rastreio. Então, esse conselho reavaliou toda a informação científica, pessoal isento, pessoal sem conflitos de interesse, ou seja, ninguém vinculado à indústria da mamografia, ninguém vinculado a grupos radiológicos, ninguém ganhando da mamografia, que isso é fundamental para você fazer uma avaliação isenta. E daí ele chegou à conclusão que os trabalhos que estavam contrários pela revisão da Cochrane e pelo estudo canadense de 25 anos, que tinha sido recém-divulgado, eles não poderiam continuar realizando a mamografia, porque ela não tinha nenhum valor metodológico para reduzir a mortalidade, e, pelo contrário, eles constataram muitas cirurgias desnecessárias, mastectomias, diagnósticos do câncer que não existe, e tudo isso induzindo uma mutilação desnecessária da mulher, distúrbios psicológicos gravíssimos. E existe ainda uma outra questão muito relevante, Wallace, que eu gostaria de abordar, que muita gente desconhece. Você acha que o câncer não tem chance de regredir sozinho? Ou uma vez instalado, ele vai para frente até matar a pessoa? Isso é muito importante, porque numa avaliação, num rastreio, num estudo que foi realizado para verificar se as pessoas achavam possível a cura natural e espontânea do câncer, somente 8% dos entrevistados falaram que isso era possível.
E a grande maioria, 92%, achou que o câncer, uma vez instalado, ele progride avassaladora e ele é praticamente uma condenação da morte do indivíduo. Isso é verdade? Não é. Essa é a grande, vamos assim dizer, talvez uma grande verdade científica que não tem sido suficientemente propalada. Porque nós temos continuamente no nosso organismo células cancerígenas se formando, continuamente. E nós temos continuamente um sistema genético de imunidade que vai e destrói as células cancerígenas à medida que elas se formam, impedindo que o câncer se desenvolva. Então, se você, por acaso, diagnosticar o câncer excessivamente cedo, você pode induzir um monte de tratamentos exagerados que vão piorar a vida e a qualidade de vida desse indivíduo e não vão se refletir na mortalidade, que foi exatamente o que aconteceu com o grupo dos diagnósticos excessivos da mamografia. Nós temos que dar uma chance para o organismo se autolimpar de células cancerígenas. Nós temos que dar essa oportunidade, certo? E quando nós interferimos muito cedo, nós podemos bloquear esse sistema. Quantas pessoas não perceberam que uma mulher está muito bem, saudável, viçosa, está tudo ótimo. Isso, ela perde um filho, ou ela passa por uma doença do marido, de um ente querido, de uma mãe, de uma irmã, coisa que deixa ela deprimida, para baixo, ou tem uma separação, um problema psicológico gravíssimo. O que acontece com o teu sistema imunológico quando você passa por esse processo? É bloqueado. Então, aquele sistema que limpa as células cancerosas automaticamente do organismo, não funciona mais. E a gente sabe perfeitamente que 2, 3 anos depois disso, ele pode surgir o câncer. Então, muito cuidado quando a mulher está em depressão, porque ela está com a depressão bloqueando o seu sistema natural de limpeza das células cancerígenas e ela fica mais provável de desenvolver um câncer ao longo dos 2, 3, 4, 5 anos seguintes, certo? Então, essa é a explicação. Então, o câncer pode regredir? Pode. Ele pode continuamente ser limpo do nosso organismo? Pode. Então, diagnóstico excessivamente precoce não é bom. Então, quando nós temos que avaliar o resultado da mamografia, lembre-se o seguinte, focar na taxa de redução da mortalidade. Eu quero saber se tem algumas perguntas já realizadas sobre tudo isso que nós abordamos e se as pessoas querem mais esclarecimentos sobre isso. Exatamente. O que eu estou querendo pedir aqui para as pessoas é que enviem perguntas. Eu já vi uma pergunta aqui. Eu vou aproveitar essa pergunta aqui, vou fazer essa primeira pergunta e pedir para as pessoas fazerem mais perguntas, tá? Agora, deixa eu ver aqui. Então, nós temos a pergunta da Hélida. A Hélida disse o seguinte, eu já tive câncer de mama, retirei as 2 mamas e continuo fazendo mamografia todos os anos. Gostaria que se fosse possível, você abordasse esse assunto. Então, o que você está falando aí, Lúcia, que realmente é algo muito, muito preocupante, né, tudo isso. Você tem um tipo de exame que traz 1/3 das pessoas tem diagnóstico errado, acho que por si só isso já mostra a ineficácia, ou seja, quantas pessoas já morreram, já fizeram exames, já fizeram tratamentos aí invasivos, ou já se suicidaram em função de um diagnóstico errado, né? Eu fico muito impressionado com isso. Com esses dados que você está trazendo aí, ou seja, 50% dos cânceres não são detectados, a detecção de cânceres são aqueles cânceres menos agressivos também, então tudo isso é muito preocupante. Depois eu gostaria que você abordasse exatamente de onde é que veio essa ideia
de toda essa campanha do Outubro Rosa? O que está por trás disso? Quais são os interesses que estão por trás disso? Mas primeiro responda aí a pergunta da Hélida. Então, imagina, ela já tirou as 2 mamas e ela continua fazendo mamografia. O que você recomendaria para ela, então? Olha, em primeiro lugar, todas as mulheres que já passaram por uma cirurgia, há uma diminuição muito acentuada da acuidade da mamografia. Se ela já é ruim em mulheres que não operaram, ela é péssima em mulheres que operaram. Para você ter uma ideia, nós começamos a buscar um novo método de rastreio do câncer de mama a partir da publicação de um estudo no início da década de 2000, que focou exatamente nas mulheres de alto risco que já tinham sido operadas, que tinham mamas densas, que tinham câncer genético. E você sabe, nessas mulheres, quantas a mamografia foi capaz de detectar o câncer? Somente 38%. É menos do que detectado na palpação, que é em torno de 60%. Aí você tem uma noção da ineficácia do método, especialmente após um procedimento cirúrgico. Além disso, eu não sei o caso da Hélida, certo? Se, por acaso, ela tem próteses de silicone, é possível que ela tenha refeito as suas mamas com prótese. A prótese é muito densa e ela não é uma estrutura reparável. Se ela fizer uma mamografia, ela vai ser prensada e o risco de ela ter uma ruptura dessas próteses, espalhar o silicone, ter uma cirurgia nova de até 12 horas de duração para poder retirar aquele silicone extravasado nos tecidos, é ainda maior. Você está percebendo? Onde está a cabeça para se fazer a indicação de uma mamografia numa paciente já operada, que é clássico e não consegue ser diagnóstico, tá? Então, a recomendação no caso dela é a ultrassonografia. Agora vem o caso. Por que não estou recomendando a ressonância magnética para substituir o rastreio mamográfico no caso de paciente já operada de câncer de mama? Porque para ser diagnóstica uma ressonância, tem que se utilizar um meio de contraste que se chama gadolínio. Se não fizer com gadolínio, não se consegue detectar nada, absolutamente nada. A ressonância não tem valor. Porém, o gadolínio não é eliminado completamente do organismo. Desde 2006, que o FDA, o Food and Drug Administration, que corresponde a nosso, vamos dizer, agora me fugiu o veículo que protege os consumidores. Não é Anvisa, não. Não sei, mais ou menos a Anvisa, que equivale o FDA lá. Porque a Anvisa é oficial, o FDA também é oficial nos Estados Unidos, e ele avalia os procedimentos, os tratamentos de medicina, mas seria também uma espécie de PROCON, você está entendendo? De defesa do consumidor. Ele já tinha feito 2 alertas contra o gadolínio. O primeiro alerta foi em 2006, quando ele constatou que tinha efeitos adversos, desde erupções, coisinhas assim à toa, cutâneas, até insuficiência renal, parada cardíaca. E a parada cardíaca que vem do gadolínio, ninguém tira. Chegou, deu parada cardíaca, morreu. Não sei se você se recorda, em 2013, que tiveram uns 3 mortes consecutivas pelo gadolínio em Campinas. Foram no mesmo mês, todas no mês de maio de 2013, foi uma em seguidinha da outra. Ninguém tira. Daí eles falam que o contraste está velho, está estragado, que não foi bem feito, não sei o quê. Mentira. Foi o gadolínio, e é o gadolínio que provoca, e ninguém sabe a causa que o gadolínio provoca. Isso eram os efeitos que já haviam sido denunciados pelo FDA desde 2006 e fez um novo alerta em 2010. Pois bem, este ano, em fevereiro de 2015, foram liberado um estudo da Mayo Clinic,
onde eles constataram que o gadolínio não é eliminado do organismo e fica impregnando o teu cérebro para o resto da vida. Eles fizeram autópsias em pacientes que tinham realizado ressonâncias com o gadolínio. Então, eu não posso recomendar, jamais recomendaria a partir de hoje, até que fique explicado se esse gadolínio retido no organismo faz que efeito, que nós não sabemos, a longo prazo, não podemos ficar indicando à torto e direito, tá certo? Então, eu recomendaria a ultrassonografia, de preferência com Doppler e elastografia, que é o exame tríplice. Não deu para fazer o exame tríplice, faça o duplo, ultrassom e Doppler. Não deu para fazer o exame duplo, faça o simples, que é somente a ultrassonografia. Isso é o que eu recomendo para essa paciente. Tá ótimo. De certa forma, você já respondeu aqui a pergunta da Aline Mazia, né, que está perguntando se a ultrassonografia é indicada. Nós temos também aqui outra pergunta, doutora Lucy, que é se as próteses atrapalham o diagnóstico. Muito. Da mamografia atrapalham. Da ultrassonografia não fazem efeito nenhum, tá? Mas a mamografia, em primeiro lugar, muito cuidado quem tem prótese de fazer mamografia, porque o risco de romper a prótese é muito alto. Já tive vários casos, tá? Inclusive, eu tive o caso de uma paciente que eu alertei, falei, não faça mamografia. Ela foi no laboratório e falaram, não tem problema nenhum, a gente tira de lado, faz a manobra de Eklund, etc. Na hora que ela foi fazer a mamografia, rompeu. Eles tiveram que pagar a cirurgia para ela remover a prótese rota, porque imediatamente ela perde a tensão, sabe? Ela fica flácida. E então é percebido na hora quando ocorre a ruptura. Nossa, que informações preciosas. Olha, gente, nós já temos mais de 600 pessoas aqui, ao vivo, online. Eu estou vendo aqui as pessoas comentando também, eu estava dando uma olhada aqui nos e-mails, as pessoas falando da preciosidade dessas informações. E, claro, amanhã a gente vai estar mandando por e-mail esse nosso bate-papo aqui, porque realmente a gente acha que é muito relevante essas informações, principalmente nessa questão, que a gente tem toda essa questão aí do Outubro Rosa e as pessoas estão confundindo prevenção de câncer com fazer mamografia, né? E toda a informação que a doutora Alice está trazendo, na verdade, aí é que é um exame. E outra coisa, né, Lúcia, é essa questão de ser um exame agressivo, né? Que a pessoa que não tem câncer, de repente, pode adquirir em função da agressividade do exame. Fala um pouquinho sobre isso. O exame da mamografia é extremamente doloroso. Para 1/3 das mulheres, justamente aquelas que têm mama densa, é doloridíssimo. E eu já tive um caso, inclusive, de uma das minhas pacientes que desmaiou durante o exame, teve traumatismo craniano e ela saiu de lá para a UTI. Então, você tem noção do grau de dor. Muitas vezes são técnicos que realizam o procedimento, não respeitam a informação da paciente que está doendo demais, que ela não está aguentando, e elas vão aumentando a carga de pressão que realizam, e as pacientes saem muito mal, com hematomas. Inúmeras das minhas pacientes já saíram com hematomas, certo? Agora, tem um outro aspecto, que é um aspecto cruel, o aspecto por que não se está indicando outros métodos e não se está alertando a população sobre a ineficácia e malefícios da mamografia. Por quê? Isso daí é uma coisa assim que me deixa horrorizada, entendeu? Porque quando no mundo inteiro já se está sabendo disso, nos Estados Unidos, inclusive agora, recentemente, essa questão de uma semana, saiu um artigo imenso sobre uma médica que falava contra a mamografia, etc. Foi página do New York Times, da parte de medicina, entendeu? Então, toda hora saem as reportagens esclarecedoras. Na Europa, mais ainda, o primeiro país a abolir a mamografia foi a Suíça, mas já tem outros países que estão no processo de encaminhamento dessa abolição, que tem um processo todo a correr com o Congresso, Ministério de Saúde, tudo mais. E nós aqui estamos fazendo divulgação do Outubro Rosa, que na verdade eu chamo de Outubro Negro, tal a quantidade de mentiras que são informadas.
Para você saber, em 2000, quando o Dr. Peter Gorst, que é o diretor da Cochrane da Dinamarca, foi chamado pelo governo sueco, agora não é da Suíça, sueco, para que ele explicasse o motivo que 15 anos de rastreio mamográfico na Suécia não tinha reduzido um tio a mortalidade. Que ele explicasse. E ele é um grande especialista, ele é um médico e estatístico, a tese de doutoramento dele é sobre problemas de meta-análise estatísticos, né, que são extremamente complexos, ele entende de matemática muito. Esse doutor Peter Gorst, ele falou, isso daqui é muito simples. Provavelmente houve erros metodológicos na hora de fazer esses rastreios. E ele analisou 8 séries em mais de 600 mil mulheres, e ele chegou à conclusão que das 8 séries, só 2 salvavam. 6 estavam totalmente condenadas porque tinham excluído errado o número de mulheres, randomizado errado, feitos ajeitômetros estatísticos e que não poderiam passar pelo crivo metodológico que a Cochrane, que é muito rigorosa nesse sentido, aprovasse. E que somente 2 deles, eles aprovavam. Bom, as 6 séries que foram condenadas pela Cochrane eram exatamente aquelas que diziam que reduzia a mortalidade. E as 2 únicas que foram aprovadas pela Cochrane e pelo Dr. Peter foram aquelas que diziam que não reduzia a mortalidade. Não é muito suspeito isso? Muito suspeito. Por isso que ele começou a investigar mais fundo aquelas séries que diziam que reduzia a mortalidade pelo câncer de mama até 31%, 32%. A mais importante dela era a série do Dr. Laszlo Tovar. O Dr. Laszlo Tovar é um húngaro que foi encarregado pelo governo sueco de realizar o rastreio maior que foi feito na Suécia antes de implantar a mamografia. Acontece que ninguém sabe como esse indivíduo caiu por um acaso lá na Suécia, recebeu uma montanha de dinheiro para fazer um rastreio mamográfico, sendo que ele não tinha realizado nem uma grande série antes. As séries são feitas, para quem não sabe, da seguinte forma. Se divide ao meio a população. Metade faz o rastreio, metade não faz o rastreio. E depois você compara os resultados e tem que ser escolhida a população certinha, tantas mulheres nessa faixa etária, depois nessa outra, para amostrar perfeitamente a população. Mas isso é uma série. Não é eleição definitiva. A eleição definitiva é quando você transpõe esse trabalho prévio para a população e aplicada, e daí você vê realmente, de fato, o resultado desse trabalho. Então, os nossos políticos têm prévias, mas na eleição definitiva é que nós sabemos quem vai ser eleito ou não. Então, o que aconteceu na eleição definitiva da mamografia não reduziu a mortalidade por câncer de mama. Certo? Quando, então, ele reavaliou esse trabalho, ele verificou que ele tinha feito exclusões erradas, que ele tinha tirado mais de 700 mulheres da sua série. Mas ele foi como um Sherlock Holmes, indo atrás dessas mulheres e descobriu que tinham câncer de mama, que elas tinham, muitas delas, morrido do câncer de mama e tinham sido retiradas da série para ajeitar o resultado, para fazer de conta que a mamografia reduzia a mortalidade por câncer de mama. Veja a gravidade disso, que foi uma pesquisa publicada pelo Dr. Peter Gorst junto com o Dr. Zal, e eles denunciaram a fraude. Não existe outro nome que nós podemos dar a um dado que foi
ajeitado, que foi distorcido para favorecer o resultado da série. Agora, se você me perguntar qual foi o objetivo do Laszlo Tabar ao induzir o erro da sua série, correndo inclusive o risco de ser descoberto como foi e denunciado como foi. Bom, 5 anos antes dele liberar o estudo, que foi o principal estudo embasador da mamografia, ele foi no Arizona, nos Estados Unidos, comprou uma empresa que era para ensinar médicos a ler e interpretar a mamografia, e 5 anos depois, ele publicou o resultado de que a mamografia reduzia a mortalidade por câncer de mama, e muitos médicos se interessaram a aprender o novo método, e muitos países passaram a adotar esse novo método, pensando que assim estariam beneficiando as mulheres. E aí, o imposto de renda deste senhor foi para 5 milhões de dólares ao ano. Isso na década de 90. E isso é 7 vezes maior do que o maior salário de médico dentro da Suécia. Certo? Então, aí você já tem uma suspeita gravíssima de que houve, vamos dizer, um ajeitômetro da pesquisa em benefício de ganhos econômicos do pesquisador que iria utilizar esses resultados a seu favor. Veja que coisa grave. E ele sabia, desde esse trabalho, que a mamografia, aquele grupo de mulheres que foi rastreada, ao invés de reduzir a mastectomia, começou a aumentar. Naquela época, de cada 5 cânceres que eram diagnosticados, 1 era falso. Agora, a última avaliação que concluiu-se em 2013 da Cochrane é aquele resultado que eu te dei. 1 a cada 3 cânceres agora diagnosticados pela mamografia são falsos. Por quê? Porque no corre-corre do dia a dia, entendeu? O radiologista está ali cheio de trabalho, vai fazendo as mamografias, em dúvida, ProHealth fala que está. Está entendendo? E assim as coisas vão acontecendo e a mulher é a grande prejudicada. Doutora Luciquel, bom, tem várias perguntas aqui, eu vou fazer uma seleção das perguntas mais significativas. Tem uma pergunta da Lenita Brandt, ela está querendo saber onde estão disponíveis esses exames que a doutora faz aqui no Brasil, que é o tríplice pelo protocolo completo nível 4, que associa a ultrassonografia, o Doppler e a elastografia. Olha, infelizmente, eu tenho que confessar que, apesar de eu estar divulgando esse método desde 2010, e acabo de retornar de um congresso americano, onde a elastografia foi o tema do congresso, é considerado o maior avanço na área de diagnóstico por imagem, desde o advento da ressonância magnética, e então, infelizmente, nós temos pouquíssimos lugares. Pouquíssimos. Eu posso dizer que nós temos o exame tríplice e trabalhamos, mas eu trabalho também com exame duplo, ultrassom e Doppler, porque quando se aplica a elastografia, você tem que dispor de um aparelho que é muito dispendioso. E o exame não é aprovado pelo convênio, não é aprovado ainda, exceto na área de elastografia hepática. Nessa área, o próprio SUS já tem uma portaria que aprova a elastografia para diagnóstico de fibrose hepática nos portadores de hepatite C e B. E ele define como equivalente à classificação Metavir para determinar o grau de fibrose hepática. Então, esse sim, já está aceito, aprovado, e eles estão pagando. Mas a elastografia de mama, apesar dos inúmeros trabalhos que comprovam o seu benefício, ainda não foi aprovado aqui no Brasil para ser aplicado de rotina. Então, nós temos o seguinte problema. Tem o médico não vai aprender o método, o laboratório não adquire o aparelho porque o convênio não paga. E daí o médico que solicita o exame não pede porque sabe que não vai ser pago e não vai ser realizado pelo convênio. Eu sugeriria
aos médicos, aqueles que estejam me assistindo, que solicitem o exame tríplice para criar uma pressão, para realizar essa mudança de conceito, para que a mulher tenha acesso a um método inócuo, um método que não vai fazer dano, que não vai irradiar a mama, que não vai causar um câncer à medida que está rastreando o câncer, né? Então, nós temos que fazer isso para beneficiar a pessoa final, que é o alvo do exame, que é a mulher, né? E ao mesmo tempo, eliminar esse exame maléfico com radiação, com diagnóstico do câncer que não existe, induzindo a mastectomias desnecessárias.